Olá, amados, que Deus abençoe a todos que estão assistindo, que irão assistir a este vídeo. Eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, um assunto que pouco se é falado, que nem tão pouco também é ensinado nas igrejas de Cristo nos nossos dias, mas eu gostaria particularmente de abordar um tema relacionado ao casamento, à vida a dois. E você sabe que o índice de divórcio que tem acontecido nos nossos dias é gigantesco. Mesmo no meio evangélico tem acontecido muitos divórcios, muitas pessoas têm se divorciado, muitos casais estão vivendo à beira da separação, há um fio para se separarem, porque já não se suportam mais, as brigas são constantes, as confusões entre eles são constantes. E qual é o motivo? O motivo que leva casais, que leva pessoas a se separarem, a se divorciarem. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Existe um motivo aparente? De quem é a culpa? Será que é do marido? Será que a culpa é da esposa? De quem é a culpa? Para que haja uma separação. Haja vista que a palavra de Deus, ela ensina os casais de que maneira eles devem viver. O grande problema, na sua grande maioria, é que as pessoas, elas não querem se submeter à palavra do nosso Deus. Elas não querem se submeter aos mandamentos do Senhor Jesus. Mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, lá tem perguntas e respostas acerca do casamento. Lá tem perguntas e respostas acerca do casamento. Como que um casal deve proceder? Como que um casal deve agir para que haja uma união plena, uma comunhão plena entre ambos? Como que o casal ele deve prosseguir? Então existe um motivo que leva as pessoas a se separarem. Um deles é a insubmissão da mulher. A insubmissão da mulher, ou seja, quando a esposa ela não compreende o seu papel de esposa, quando ela não compreende o seu papel de esposa, que ela não se submete aos mandamentos do Senhor Jesus, no que diz respeito ao casamento, então começa a haver uma frustração, começa a haver brigas, desentendimentos, porque o esposo, sendo ele o cabeça, muitas das vezes, ele não quer se submeter à esposa. Ele não quer se submeter à esposa. Por quê? Porque ele é o cabeça da casa. Isso é bíblico. Isso já foi decidido desde o princípio, quando o Senhor Deus fez o homem e a mulher. Que ele fez o homem, o Adão, para ser cabeça e a mulher para ser a submissa. A mulher para ser a submissa do marido, no tocante à vida a dois. Mas essa submissão não se dá o caso de que a esposa será escrava do marido, de maneira nenhuma. Isso não dá direito ao marido a escravizar a sua esposa. Até porque os mandamentos que o Senhor ensina, os ensinamentos que estão lá no livro de Atos, a partir do capítulo 7, lá de 2 Coríntios, no capítulo 7, lá já explica, já fala a respeito da forma pela qual o esposo deve amar sua esposa. A forma que deve amar. Para os maridos diz assim, maridos, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, olha para você ver a força desse mandamento. Maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí ele vai continuando, ele diz, porque jamais alguém odiou o seu corpo. Pelo contrário, dele cuida e dele alimenta. Assim vós, esposo, amai a vossa esposa. E a esposa deve amar o marido, deve se submeter a ele, deve se submeter, ser submissa ao seu marido, tendo em consideração que ele é o cabeça da casa. Ora, a Bíblia diz que a esposa deve ver o esposo como se ela estivesse vendo Cristo. É uma representação de Cristo. Então ela está abaixo do seu esposo. Então, o que acontece hoje?
as mulheres insubmissas aos seus maridos são justamente as mulheres ímpias, as mulheres que não temem ao Senhor. Porque quando a mulher ela teme ao Senhor, automaticamente ela vai se submeter a esses mandamentos, a esses princípios. E automaticamente o homem, quando ele teme ao Senhor, ele vai amar sua esposa como a parte mais frágil. Ele vai amá-la e você vê que o mandamento ensina que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, da mesma forma o marido deve proceder para com a sua esposa, dar a vida por ela, né? Ou seja, esse dar a vida significa fazer todo o sacrifício que for possível para cuidar da sua esposa, para ver o que é melhor para ela, para sentir a dor dela, para não debater com ela, para compreendê-la nos seus momentos difíceis, porque o ministério de um homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, o ministério dele, ele começa em casa. Se você não tem comunhão com a sua esposa, meu amigo, você não pode dirigir uma igreja, você não pode ensinar um povo, você não pode orientar as pessoas se você não tem comunhão na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Você deve ser o exemplo na sua casa. Você deve ser o exemplo de marido, exemplo de companheiro. Então você tem que dar bom exemplo. Você tem que primeiro você deve ganhar a sua esposa, ganhar os seus filhos. Você deve ser pastor primeiro na sua casa, para depois você ser fora da sua casa. Você deve ser exemplo dentro da sua casa. Porque muitos são hoje, infelizmente, os pregadores que pregam no altar, mas eles não têm comunhão na sua casa. Eles não têm comunhão com a sua esposa, não têm comunhão com seus filhos. Vivem em meio a brigas, em meio a confusão. Porque não nasceram de novo, não conhecem os mandamentos, não seguem os mandamentos, não se submetem aos mandamentos da palavra de Deus. Aí fica bem difícil, fica bem complicado você ter um ministério. E olha se Deus não já reprovou o seu ministério. Porque você não é pastor na sua casa, você não cuida da sua casa, mas você quer ser pastor lá fora, para as outras pessoas. Ou seja, né, uma dupla personalidade. Você não cuidou da sua casa, mas você quer cuidar da igreja. Então é isso que o apóstolo Paulo ensina. Então ele já começa falando sobre a submissão, né? Sobre a submissão, que já é um outro fator muito importante. A submissão, ele já começa falando a respeito na parte sexual também do casal, né? Que nós vamos depois nos aprofundar mais a respeito desse assunto. Quando diz a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E semelhantemente o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa. Isso significa que quando o marido quiser manter relação sexual com a esposa não pode negá-lo. E quando a esposa quiser também manter relação sexual com o marido, este também não pode negar. Porque uma vez ele negando, ele estará pecando contra Deus. Mas ambos podem ter comum acordo sobre o fazer ou o não fazer. Sempre tem que haver uma comunhão, uma concordância entre ambos. Então ele vai dizendo, não vos priveis um do outro, talvez por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração e depois vos ajuntardes novamente, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Ou seja, quando a esposa quiser ter comunhão com o esposo, eu me refiro à relação sexual e vice-versa, ambos não podem se privar um do outro, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Ou seja, quando você tem uma boa relação sexual, quando você vive uma relação sexual ativa dentro do seu lar com a sua esposa, então você também pode fazer a obra do Senhor, porque você está acatando os mandamentos, você vai estar guardando os mandamentos do Senhor e vai estar agindo de acordo com a vontade de Deus, nunca se privando um ao outro. Então essa privação também, quando existe essa privação, ela começa a gerar contenda. O marido começa a ficar irritado porque a sua esposa está negando aquele momento a dois para satisfazerem os seus desejos sexuais, que também é bíblico.
É para isso que se casam, né? É exatamente, isso faz parte também do casamento. A relação sexual ativa entre um casal faz parte também do casamento. Isso é um mandamento também do Senhor. Quer dizer, casam-se para viver em comunhão e, consequentemente, viver uma vida sexual ativa. Então, quando há essa negação, aí começa a haver contendas. E quando a mulher não é sábia, que ela começa a implicar com o marido, então este marido, quando não tem uma comunhão plena com o Senhor, Satanás começa a soprar na mente dele ideias para que ele vá lá fora cometer adultério, que é o que acontece em muitos casais, infelizmente, nos nossos dias. Então existem maneiras, meu amado, existem formas simples e objetivas de você manter uma vida sexual com a sua esposa, aprovada por Deus, para que não haja nenhum tipo de mancha no seu relacionamento. E vice-versa. Quando o marido também nega para a esposa, ele está condicionando a esposa também a cair no pecado. Porque tanto um quanto o outro estão vulneráveis. Todos nós somos vulneráveis. O que nós devemos fazer é viver uma vida constante, em vigilância, em oração, para que nós possamos viver uma vida com Cristo. Para que nós não venhamos pecar lá fora, em determinadas atitudes, ou em pensamentos, ou em palavras. Ou mesmo em atitudes, né, como muitos fazem nos dias de hoje, infelizmente. Então a igreja de Cristo, ela precisa de um renovo. Ela precisa do ensinamento da palavra de Deus. As pessoas precisam estar focadas na palavra de Deus. Porque o homem de Deus verdadeiro é aquele que segue os mandamentos. A mulher de Deus verdadeira é aquela que guarda os mandamentos do Senhor e os segue. Como disse Davi, né? Davi disse assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, né? Você tem que acumular no seu coração. Você tem que fazer do seu coração, da sua mente, uma espécie de computador e ir lá armazenando os mandamentos do Senhor, para que todas as vezes que Satanás vinha sugerir para você pecar em quaisquer área da sua vida, você saber que aquilo você não pode fazer. Lembra de uma coisa, meu querido, meu amado, você que me acompanha neste vídeo, lembre-se de uma coisa, que Satanás, quando ele tentou o Senhor Jesus no deserto, em todas as vezes que ele o tentou, ele usou a própria palavra. E o Senhor Jesus também usou a palavra para provar que ele estava errado. Ele usou a palavra para tentar enganá-lo, e o Senhor Jesus sabiamente usou a palavra para mostrar para ele que ele também estava errado. Que ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quando ele disse, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. E o Senhor Jesus disse: não só de pão viverá o homem. Quer dizer, sempre combatendo Satanás, usando a própria palavra de Deus. E colocando ainda em xeque, né? Colocando em dúvida realmente o fato de que o Senhor Jesus é filho de Deus, né? Tentando colocar ainda em dúvida. Mas o Senhor bem o sabia que ele é o filho de Deus, né? Sem sombra de dúvida. É tanto que ele combateu Satanás em todas as suas tentativas de corrompê-lo. Ele o combateu e ele o venceu com a palavra de Deus. Então o segredo para mim e para você, o segredo para nós, ele é muito simples. Ele é muito simples. Qual é o segredo de eu viver uma vida conjugal abençoada? Qual é o segredo de eu sair fora de todos os riscos do divórcio? É quando eu obedeço a palavra de Deus e faço a minha parte. Por exemplo, eu tenho a minha parte a fazer com relação à minha esposa, com relação a ela, o cuidado que eu tenho que ter com ela, a preocupação que eu tenho que ter, o amor que eu tenho que ter com ela, por ela. Essa parte eu não posso esperar que ela faça primeiro. Eu tenho que fazê-lo primeiro, para que ela faça a parte dela. Eu devo fazer a minha parte, porque uma vez eu fazendo a minha parte, ela vai olhar para mim e vai me ver como espelho, e automaticamente ela vai fazer a dela, se bem que ela já faz a parte dela, né? Mas numa hipótese de que ela não temesse a Deus, de que ela fosse uma incrédula, de que ela fosse uma pessoa desobediente a Deus, eu teria que ser espelho para ela, eu teria que fazer a minha parte, ser um marido aprovado por Deus para ela, para que o Espírito Santo começasse a trabalhar na mente dela e ela viesse ver e compreender que realmente ela tinha um marido verdadeiro ao lado dela, para que haja
uma mudança, uma transformação. E é tanto que a palavra de Deus ela fala sobre isso também. Ela diz que quando a mulher é sábia, ela ganha o marido sem palavras. Ela não precisa falar muito para ganhar o esposo. E assim é o esposo também. Quando ele é sábio, quando ele é homem de Deus, faz a sua parte, quando ele se dedica para com a sua esposa, em amá-la, em cuidá-la, em tê-la como a parte mais frágil do corpo, como está escrito, então ele conquista a sua esposa. Ele conquista, nenhum marido vai conquistar a esposa brigando com ela. Nenhum marido vai conquistar a esposa apontando seus defeitos, apontando suas falhas. Nenhum marido vai conquistar a sua esposa a maltratando, a xingando. Nenhum marido vai conseguir, pelo contrário, vai conseguir afastá-la mais e mais de si, tornando o casamento num verdadeiro caos, numa destruição. Então, qual é o segredo para se manter um relacionamento bom, para se manter uma vida abençoada, conjugalmente falando? Quando se teme a palavra de Deus e se guarda. Quando se aplica no dia a dia a palavra de Deus. Quando você usa os mandamentos no seu dia a dia. Espera aí, o que eu devo fazer? Eu devo amá-la, então eu vou amar. Ah, o que eu devo fazer? Eu devo ser fiel, então eu vou ser fiel. Ah, espera aí, o que mais eu devo fazer? Eu tenho que ser sereno com ela, então eu vou ser sereno. O que mais eu devo fazer? Espera aí, então você vai estar observando. E o diálogo também entre marido e mulher é muito importante. É importante. Inclusive, eu vou até tirar um momento para fazer isso também, né? Eu aprendi uma vez que o marido deve perguntar para a esposa: no que eu estou te desagradando? O que eu estou fazendo para você que não está bom? O que eu devo fazer para que você se sinta feliz ao meu lado? Quais são as atitudes que eu devo tomar para com você, para que você se sinta mais feliz ao meu lado? Então são perguntas que nós devemos fazer. São perguntas que nós devemos fazer para a esposa. Porque a esposa é a nossa outra metade. Ela é parte do nosso corpo, entenda isso. A esposa é muito importante. É tanto que tem um provérbio que diz assim, ó: aquele que achou uma esposa, aquele que acha uma esposa, encontrou benevolência do Senhor. Quem acha uma esposa encontrou a bondade de Deus para a sua vida. Então por isso que é importante que você se case bem. Por isso que é importante que você faça uma auto-reflexão. Você que namora, você que é noivo, que você converse com a sua noiva, que vocês conversem, dialoguem bastante, se conheçam, conheçam os instintos, conheça não só o lado bom, mas também o lado negativo, conheça os defeitos, para que você, quando casar, se você já saber que você precisa trabalhar isso na pessoa. Saber conviver com as qualidades é muito bom, mas o difícil é saber conviver com os defeitos. Você precisa conviver não só com as qualidades, mas também com os defeitos. Porque se você esperar só coisa boa do seu cônjuge, possivelmente o seu casamento não dará certo. Mas quando você estiver preparado para conviver com qualidades e com os defeitos, então o seu casamento irá durar até o fim. Coloque isso no seu coração. São qualidades e defeitos. Ninguém é perfeito. Perfeito é o Senhor. Mas quem é sábio consegue reverter qualquer situação. Em nome do Senhor Jesus. Eu só gostaria, antes de terminar o vídeo, eu gostaria que você desse um like nesse vídeo e compartilhasse nas suas redes sociais. Porque fazendo isso, você irá ajudar outras pessoas que estão vivendo problemas no casamento e que estão à beira até da separação, e você vai estar ajudando outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes. Aqui o nosso canal, eu sou o missionário Antônio, e esse canal chama-se A Santidade do Evangelho. Então o Evangelho, esse canal hoje está abordando esse tema muito importante, que diz respeito ao casamento, que é muito importante, e eu sei que muitas pessoas serão ajudadas através desse vídeo, tá bom? Nós iremos em breve agora, eu vou dar continuidade, dar um complemento nesse vídeo, falando mais a respeito do casamento e da vida sexual a dois, para que muitas pessoas sejam alcançadas e muitas pessoas possam, e muitos casamentos que venham ser restaurados em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
possa estar na sua vida e na vida da sua família. Que Deus abençoe, fique com Deus e até mais, em nome do Senhor Jesus.